Fachada do STF, imagem duplicada das cortinas separadas laterais. Imagem interna do plenário vazio em letras brancas, direto do plenário. Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você... Na bancada, William Galvão, apresentador. Sessão plenária desta quinta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli entrou na sessão, tá bem? O ministro Dias Toffoli entrou aqui. Aí, enquanto... Em imagem aberta, os ministros de pé, em seus respectivos lugares. Retoma a sessão a excelentíssima ministra, presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber. Declaro reaberta a sessão. Temos nesse processo... Seu lado direito, a presença do Ministério Público. Seu lado esquerdo, secretária das sessões. Eu consulto os colegas se algum... Ao fundo, parede de mármore clara com brasão ao centro. Presidente. Pois não. Eu já preparei para subir, né, ministro André, mas anteciparei meu voto em virtude da... Com a palavra, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Está com a palavra, ministro Alexandre Obrigado, de Moraes. presidente. Eu juntarei o voto escrito, faço um rápido resumo. Não há, e afasto aqui inicialmente, como já foi afastado pelo eminente... Na pauta, ação penal 864, Ministério Público Federal contra Silas... Ao meu ver, nenhuma nulidade processual... Quem fala é o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Legalidades alegadas, principalmente a questão da usurpação da competência, ou mesmo quanto à imprescindibilidade da realização do exame de corpo de delito. Então, entendo e depois fundamento, mas nos mesmos moldes já trazidos pelo relator e pelo revisor, entendo que superadas estão as preliminares. No mérito, presidente, entendo também que seja caso de procedência da ação penal. A materialidade criminosa está consubstanciada nas provas documentais, largamente acostadas no inquérito policial, especialmente na notícia crimes, apresentada em diversos documentos de natureza bancária, folha 547 do volume 1, nas declarações, nos documentos fornecidos pela Câmara dos Deputados, em extratos financeiros disponibilizados após a quebra de sigilo bancário do réu e de seus assessores, e por vários documentos juntados. Então, não me parece existir dúvida sobre a materialidade do delito. Da mesma forma, a autoria criminosa, a meu ver, é certa. Os instrumentos, os elementos, colhidos no curso da instrução processual formaram um acervo probatório que leva à conclusão da autoria pelo réu Silas Câmara, relevando a existência de um esquema criminoso de desvio de recursos públicos na Câmara dos Deputados em proveito próprio, num período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001. A chamada aqui rachadinha, ou vulgarmente conhecida como rachadinha. Eu tive a oportunidade, presidente, no julgamento proferido no Tribunal Superior Eleitoral, no RESP 060235, de minha relatoria, julgado o ano passado, em 19 de agosto de 2021, afirmar que exatamente esse modus operandi que o Ministério Público denunciou e durante a instrução processual penal apresentou provas e, a meu ver, comprovou, esse modus operandi constitui a prática ilícita da chamada rachadinha. Porque, ao mesmo tempo, e isso me parece importante, a defesa tentou colocar que não haveria um prejuízo, ao mesmo tempo, é um enriquecimento ilícito por parte do réu, e é um dano ao erário público. É um dano ao erário público porque aquele serviço que deveria ser prestado mediante a remuneração não é prestado. E isso ocorre, presidente, porque, ao meu ver, o esquema de rachadinha, e lamentavelmente esse esquema ocorre diversas vezes, em diversos locais, esse esquema de rachadinha é uma clara e ostensiva modalidade de corrupção, que tem aqui a finalidade de desviar recursos públicos. São recursos públicos destinados à assessoria
E esses recursos públicos, simplesmente, eles passam a ser um acréscimo salarial para aquele parlamentar que efetivamente se utiliza desse mecanismo. E isso se dá, e nesse julgamento a que eu me referi, isso se dá, presidente, porque há uma previsão, na maioria das assembleias legislativas e nas câmaras municipais, de uma verba parlamentar X. Essa verba, ou com essa verba, o parlamentar pode contratar de 1 a X assessores, e ele vai fixando os vencimentos mediante uma tabela. Então, há essa discricionalidade por parte do parlamentar. Se o parlamentar não se utilizar dessa verba, ou seja, se ele não pagar tudo que os servidores foram fixados para os servidores, esse dinheiro ficaria para o erário público. Aqui está o dano ao erário público. E o que costumeiramente se faz? Qual é o procedimento da rachadinha? Se chama um assessor e diz, olha, eu vou te nomear para o cargo aqui XYZ, que tem a remuneração de R$8.000, só que você vai receber R$2.000. Ora, alguém que vai receber 2.000 dos 8 não vai realizar o mesmo serviço que realizaria. Só isso já constata o prejuízo ao erário público. E essa diferença acaba revertendo para o parlamentar que nomeou o servidor. E, nesse caso aqui, nós temos, eu diria, um excesso até de provas desse procedimento. Há informações trazidas aos autos por Eliude Bacelar de Oliveira, outro deputado estadual pelo Estado do Amazonas, que descreve detalhadamente, e eu transcrevo aqui esse depoimento, não vou cansá-los. Há também Raimundo Silva Gomes, ex-assessor, em 2 oportunidades, foi ouvido, e com riqueza de detalhes, foi específico ao afirmar esse modus operandi do parlamentar, do réu, o mesmo modus operandi, as datas, os valores dos depósitos, a agência do banco, ou seja, tudo foi detalhado, e a partir desse detalhamento, a partir das testemunhas, se chegou à prova documental. A outra testemunha ainda, Auriberto Guedes Lima, em 2 oportunidades ouvidas. É verdade, presidente, como a ilustre divergência bem pontuou, que algumas testemunhas depois voltaram atrás. Mas, pelo menos uma delas, o depoimento é tão inverossímil que realmente, claramente, voltou atrás, porque, vamos ser aqui complacentes, porque houve um pedido muito forte, porque no segundo depoimento, quando voltou atrás, simplesmente não há lógica no que essa testemunha diz. Mas, independentemente disso, há testemunhas que seguiram até o fim. Por exemplo, e cito aqui nos depoimentos, que fala que José Francisco Pereira Filho exercia a função de boy no gabinete, sendo que da remuneração de quase R$3.000 fixadas, ficava apenas com R$700, sendo obrigado a restituir a diferença, que é exatamente esse procedimento da vulgarmente conhecida rachadinha. Não bastasse a longa prova testemunhal, e não vou aqui... Na pautação penal 864, Ministério Público Federal contra Silas Câmara. Aqui uma outra, a Maria Goretti, que também detalha muito bem, e o Ministério Público e o juiz foram detalhando passo a passo. O ministro Alexandre consulta alguns papéis. Essa sequência do modus operandi, não bastasse isso, a quebra do sigilo bancário, a prova documental produzida já sob o crivo do contraditório, demonstrou a existência de um esquema criminoso responsável pelo desvio de verbas públicas em benefício do réu Silas Câmara. O que ficou, o presidente
muito evidente após a quebra do seu sigilo bancário, determinado às folhas 317 e 320 do volume 2, oportunidade em que foi revelada a intensa movimentação financeira entre o réu e os seus assessores parlamentares. Presidente, também com todo respeito, não me parece que um parlamentar seja ou possa ser casa de crédito, banco ou agiota. Que um parlamentar fique emprestando dinheiro e depois, os inúmeros depósitos, a justificativa seja, estavam devolvendo o dinheiro emprestado. E não fez prova disso. Se ele alega esse fato, deveria fazer prova. Eu, como todos sabem, por muito tempo fui promotor de justiça. E na área de combate à improbidade administrativa. E vários servidores corruptos, a defesa era, eu vendi carro usado, vendia carro usado em dinheiro, era depositado. Ou, que a minha esposa faz doce para fora e os depósitos são todos pequenos. Eu diria que é risível essa alegação, ainda mais quando não vem comprovada com o mínimo de fundamento. E é exatamente o que ocorreu aqui. A hora que, a partir das testemunhas que detalharam o modus operandi, a quebra do sigilo bancário demonstrou qual a justificativa. Nós emprestamos dinheiro e aí a devolução. Obviamente, não há prova disso. E as tabelas dos valores pagos pela Câmara aos assessores, e depois os depósitos, as datas coincidem, as datas do pagamento, a retirada, o depósito em dinheiro, o depósito online, aqui, a tabela, eu cito a tabela 2 e faço várias tabelas demonstrando exatamente isso. Recebiam, retiravam, depositavam, ou seja, claramente aqui houve a rachadinha. Eu insisto, não, estavam devolvendo o dinheiro emprestado. E onde está a prova lá atrás do dinheiro emprestado? O dinheiro emprestado nunca surgiu. Não há prova alguma. Só há prova da devolução de um fictício dinheiro emprestado. E, como eu disse, tudo como depositante não identificado, 600, 600, 600, 900, 900, 1.000, 5.000, ou seja, sempre o mesmo padrão relacionado aos assessores. Também há uma alegação de que o servidor não sabia que não podia exercer 2 cargos, quem nomeou também não sabia que podia exercer 2 cargos. Sabemos todos que não é possível, para se eximir de responsabilidade, qualquer que seja, mais ainda a responsabilidade penal, alegar o desconhecimento da lei. Então, também aqui, salvo se comprovado fosse o erro de proibição, que o Código Penal prevê requisitos específicos para a comprovação do erro de proibição naquela situação específica, que a pessoa realmente, naquela situação específica, não teria condições de entender que era algo reprovável e aí afastaria a culpabilidade, salvo no erro de proibição, jamais é possível dizer, eu não conhecia a lei, ainda mais sendo assessor dentro da Assembleia Legislativa e muito menos o próprio parlamentar. Eu vou, aqui no voto, presidente, mostrando os depósitos, mostrando as tabelas, mostrando toda a sequência do modus operandi, a minuciosa análise dos documentos e mídias que foram feitos durante o inquérito, o processo, ao longo do relatório, pelo menos 17 secretários parlamentares do réu, de Silas Câmara, valeram-se sempre do mesmo modus operandi de retirar quase a totalidade da remuneração recebida pela Câmara dos Deputados no dia seguinte ao recebimento ou no dia subsequente ao crédito da remuneração. Ainda, presidente, outro ponto interessante e importante consiste na análise dos diversos documentos enviados pela Câmara dos Deputados. Cito aqui folhas 330 a 379 do volume 2, o ofício 645 de 2007,
folhas 386 do volume 2 também, que tinha como remetente a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e como destinatário essa corte, dando conta exatamente do que acabei de dizer, que 2 dos servidores, José Francisco Pereira Filho e Marcelo Amorim dos Santos, exerceram ao mesmo tempo cargos comissionados em ambas as casas legislativas, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Amazonas. E em ambos faziam o mesmo modus operandi, ou seja, impossível estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. E, ao contrário aqui do que sustentou a defesa nas suas alegações finais, não se está discutindo, e isso foi ressaltado pelo eminente ministro revisor, não se está discutindo o uso de servidores públicos para fins particulares. É outra questão aqui. Isso já foi debatido no inquérito que o revisor e o relator citaram, de relatoria de Vossa Excelência. Aqui está se discutindo o desvio de verbas públicas, a chamada rachadinha. Dessa forma, presidente, me parece, e cito aqui alguns outros precedentes, o relatório de análise 104 de 2015, que revelou vários depósitos recebidos pelo réu Silas Câmara, valor de 116.857, sem identificação dos depositantes, 3 transferências eletrônicas no valor de 5.620, também nesse mesmo período, vários depósitos realizados no mesmo dia, como os efetuados nos dias 24 de agosto e 22 de fevereiro, 24 de agosto de 2000 e 22 de fevereiro de 2001, todos eles sem qualquer explicação por parte do réu. A prova, então, me parece robusta, me parece conclusiva, ou acima de qualquer dúvida, não me parece existir dúvida da prática desse desvio, desse lamentável desvio conhecido como rachadinha e como bem descrito pelo eminente ministro relator. Assim, presidente, ao réu foi imputada, nesses termos, a prática do crime previsto no artigo 312, parágrafo 1. Faço análise dessa... Na pauta, ação penal 864 do Ministério Público Federal contra Silas Câmara. Descrito pelo Ministério Público e julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia pelo Ministério Público para condenar o réu Silas Câmara como incurso nas penas do artigo 312 caput, na forma do artigo 71, é um crime continuado, foram inúmeros depósitos, ambos do Código Penal. Em relação à dosimetria da pena, entendo também correta a observação do eminente ministro relator, seguida pelo ministro revisor, tanto na fixação da pena base, revela-se, ao meu ver, acentuada a culpabilidade do réu. Eu sempre insisto, presidente, sempre insisti, desde o início da minha carreira como promotor, não há uma obrigatoriedade de sempre se começar pela pena mínima, senão não haveria necessidade de pena mínima e pena máxima. Deve-se analisar a culpabilidade, e aqui é acentuada, porque o acusado, o réu, é deputado federal, pelo Estado do Amazonas, ou seja, é alguém que foi eleito pelo povo para representar os seus eleitores e acaba disseminando uma prática de corrupção, e a corrupção corrói os pilares da República. Se não houver o combate à corrupção, isso vai corroendo o cupim da República, a questão da corrupção. E Sua Excelência, o eminente ministro relator, bem fixou, a meu ver, a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão, e a partir da pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão, aplicando o artigo 71 do Código Penal, reconhecendo 7 vezes, pelo menos 7 sequenciais crimes, e a partir daí reconhecendo o crime continuado, aumentou a pena pelo crime continuado no mínimo 1/6. Aumentou no seu mínimo, alcançando o montante final da pena em 5 anos e 3 meses de reclusão e 123
123 dias multa, o valor de cada dia multa equivalente a 5 salários mínimos, considerada a condição econômica do réu. Então, eu acompanho no mérito o eminente relator, na fixação em dosimetria da pena, assim como fixado o regime semiaberto por parte do eminente ministro relator. Por ser fixado o regime semiaberto, deixo, assim como fez Sua Excelência, o eminente ministro relator, de aplicar o entendimento que ainda o plenário não definiu, mas o entendimento da primeira turma, que não se aplica nesse momento, que no caso do regime fechado, se aplicaria imediatamente a perda do mandato, porque ficaria mais de 120 dias sem comparecer às sessões, e isso é causa expressa constitucional de perda do mandato. Aqui, como fixado o regime semiaberto, será possível o comparecimento, já há precedentes da Casa, então deixo de fixar a perda imediata do mandato, porém, nos termos do artigo 15, inciso 3º, uma vez transitado em julgado, estará com seus direitos políticos suspensos. É o voto, presidente. Obrigada, ministro Alexandre. Mais alguma? Senhora presidente. Pois não, Senhora presidente. Pois não, ministro Dias Toffoli. Pois não, agradeço. Ficou sem vídeo. Votaria anteriormente. Perdão, ficou sem áudio, ministro Dias Toffoli. Não. Está ouvindo? Alô? Agora sim, agora voltou. Obrigada. Muito obrigado, senhora presidente. Pedindo escusas aos colegas que votariam anteriormente, mas eu sei que já há também um pedido de vista. Por videoconferência, o ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência, daqui a pouco irei representá-la. O ministro está em local com quadro sobre parede branca. Na cidade de São Paulo. Eu gostaria também de registrar a minha posição no sentido de que eu quero participar desse julgamento. E para que a semana que vem... Ministros julgam a ação contra o deputado Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos destinados à contratação de assessoria parlamentar. Ação Penal 864. Ministério Público Federal contra Silas Câmara. Ao pedido de vista que foi formulado e, portanto, embora não seja do nosso regimento vista conjunta, mas eu a formulo para que o meu voto seja assegurado, porque, como já oficiei a Vossa Excelência, a semana que vem não poderei participar, em razão de compromissos internacionais, que, aliás, vários colegas também estarão, e que eu não terei condições de participar da sessão, e eu hoje não tenho condições de aguardar ao fim e ao cabo chegar ao meu tempo de voto por conta da designação que Vossa Excelência honrosamente me deu de representá-la em um evento na cidade de São Paulo. Por isso, para otimizar e dar eficiência, embora não seja previsto em nosso regimento, mas é no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado a possibilidade de vista conjunta. Então, me associo à vista conjunta pedida pelo ministro André Mendonça e, assim, eu peço vista também do caso e peço licença para me ausentar, porque terei que assumir compromissos aqui adredemente para representar o Supremo. Era isso que eu gostaria de falar, agradecendo a Vossa Excelência e pedindo vênia aos colegas que votariam antecipadamente. Agradeço, ministro Dias Toffoli, vista assegurada. Então, criamos também essa possibilidade que usamos lá no CNJ, na última sessão também já tivemos vista conjunta. Agradeço a Vossa Excelência. Pergunto se mais algum colega... Senhora presidente, eu gostaria de, com as vênias do ministro André e também agora do ministro Dias Toffoli, como eu disse, como já estudei, tenho... Carmen Lúcia, ministra do STF. Senhora presidente, eu gostaria de já manifestar e dar o meu voto para que pudesse juntar e, portanto, com as vênias devidas, gostaria de... Está com a palavra, ministra Carmen. Senhora presidente, hoje o ministro, eu cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, especialmente o ministro relator, ministro Roberto Barroso, também o ministro revisor, ministro Fachin,
a senhora vice-procuradora-geral da República, senhores advogados, especialmente os advogados. Ministros julgam ação contra o deputado Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos destinados à contratação de assessoria parlamentar. Ação penal 864, Ministério Público Federal contra Silas Câmara. Quem vota é a excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Nesta sessão, nos dando a honra de sua presença. Senhora Presidente, hoje o ministro Fachin reiterou que tinha sido muito bem posto já no voto do ministro relator, ministro Roberto Barroso, sobre o relatório, os fatos, tudo aquilo que é objeto do nosso julgamento, e agora, em parte, ainda que mais brevemente reiterado pelo ministro Alexandre de Moraes, nessa ação penal contra o deputado federal Silas Câmara, também seu ex-secretário, na forma que foi posto, que foi mantido no Supremo, como Sua Excelência o ministro relator, nas preliminares de competência do Supremo para o julgamento desta ação penal, com a justificativa que foi por ele apresentada, que eu também estou reiterando no voto, e considerando que há relação de causalidade entre os crimes imputados e o exercício do cargo do réu, eu estou considerando competente este Supremo para o julgamento da presente ação quanto ao réu, Silas Câmara. Da mesma forma, estou afastando a alegação de instauração da investigação por autoridade incompetente. Na terceira, a alegação de nulidade por ausência de realização do exame de corpo de delito. Portanto, estou rejeitando as preliminares, também seguindo, neste caso, o ministro relator e também o ministro revisor. Me parece que também agora o ministro Alexandre. No mérito, senhora presidente, como já foi feito pelo relator, pelo revisor, eu estou afastando uma das imputações que foram feitas, porque não me parece devidamente compreendido numa tipicidade que levaria à comprovação de fatos, mas estou considerando absolutamente rígidas as provas apresentadas, o que agora vem de reiterar o ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que aqueles depósitos feitos foram referentes, a alegação de que teriam sido referentes não encontra aqui a comprovação devida para desfazer o que foi apresentado e destacado pelo ministro relator, que também demonstrou que não tem comprovação de contrato de locação, de objetos específicos. Estou, portanto, senhora presidente, quanto a esta tipificação e absolvendo de um dos crimes, também concluindo no sentido de julgar, e pergunto ao ministro Alexandre, que concluiu dizendo que julgava procedente, parcialmente procedente como relator? Exato, acompanho. Porque de um dos crimes houve a absolvição. Eu também estou votando no sentido, portanto, que foi já expresso no voto do ministro relator, de julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida, exatamente nos termos por ele expostos, condenando o deputado pela prática do delito de peculato desvio, com base no que está tipificado no caput do artigo 312. Estou aceitando também a dosimetria e fixando o regime semiaberto como relator, portanto, estou votando integralmente nos termos do voto do relator. E farei, como eu disse, senhora presidente, a juntada de voto escrito. Agradeço à ministra Carmen Lúcia. Pergunto se algum outro colega fará antecipação. Senhora presidente, eu vou aguardar a devolução dos pedidos de vista. Obrigada, ministro. Eu também vou aguardar a devolução do pedido de vista e acho, certamente, À direita da mesa, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Vista tem, no caso específico, que levar em conta a questão da prescrição, que está eventualmente posta, mas eu gostaria de fazer algumas considerações a propósito deste processo e do fato de nós estarmos a julgar essas matérias no pleno, o que eu considero, presidente, uma ideia infeliz, a mudança do regimento ocorrida na gestão do ministro Luiz Fux. Até hoje, nós julgamos, desde a mudança, o processo de Daniel Silveira e aquele do deputado André. Que não terminou esse segundo. Que não terminou, pende de embargos de declaração. Neste caso específico, o pedido de destaque se deu no final de 2020. Portanto,
Desde então, a matéria pende de afetação e discussão no plenário. Não se pode imputar ao colega que pede vista qualquer responsabilidade, porque, de fato, tudo tem a ver com esse sistema, né, funcional ou disfuncional. Talvez é perceptível a dificuldade de julgar essas matérias no plenário. Foi por isso que se fez o retorno à turma. Eu hoje até em conversas com Vossa Excelência me lembrava que quando se fez a primeira mudança, fizeram as primeiras reformas, uma delas foi sobre a extradição. Nós tínhamos uma imensa dificuldade de julgar extradições no plenário. E aí ocorria, eu lembrava até com o ministro Lewandowski, o fenômeno de ficarmos com pessoas presas, às vezes, 4 anos, e depois começavam a vir pedido de relaxamento da prisão, porque toda a dificuldade, inclusive, de instrumentalizar essa questão, viabilizar o julgamento no plenário. Depois disso, eu me lembro que a ministra Ellen, salvo engano, fez um levantamento e mostrou que em 8 meses nós estávamos conseguindo julgar as extradições nas turmas. Portanto, mudou drasticamente esse quadro. Então, só para refletir que, de fato, há aqui uma crise de caráter sistêmico ou estrutural. Hein? Talvez de gestão. Estrutural, talvez no que diz respeito a essa temática. Os processos podem estar prontos para virem ao plenário, mas há imensas dificuldades, tendo em vista a pauta que já está desenhada ou perfilhada. De modo que eu gostaria de fazer essas considerações, porque eu acho que essa pequena desinteligência ou esse incidente vai deitar luz sobre questões que precisamos eventualmente corrigir. Eu acho que é fundamental, e é fundamental preservar o direito de o colega pedir vista. Isso é fundamental. Obrigada, ministro Gilmar. Eu vou antecipar também o meu voto, pedindo vênia ao ministro André, ao ministro Dias Toffoli, né? E vou fazer o resumo do resumo, também acompanhando o eminente relator, e aliás a todos os colegas, porque com relação à segunda preliminar, que diz com ausência de exame do corpo de delito, não houve qualquer divergência. A divergência que foi aberta pelo ministro Nunes Marques diz com a primeira preliminar, né, pertinente à instauração de inquérito policial alegadamente em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Com todo respeito, eu entendo inviável reconhecer essa nulidade arguída, uma vez que, na minha leitura dos autos, não foi executada, sob a supervisão do juízo de primeiro grau, qualquer diligência sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. Todas as medidas invasivas da fase investigativa foram decretadas pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, o pacífico entendimento da Casa, no sentido de que as nulidades eventualmente ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam para a ação penal, de sorte que o vício, se ocorrido, já estaria sanado com o recebimento da denúncia por esta Suprema Corte em 2 de dezembro de 2010. E, por fim, a defesa, na minha visão, não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo oriundo da investigação embrionária conduzida pela Polícia Judiciária Federal. Circunstância essa que, igualmente, constitui fator inibitório ao reconhecimento da nulidade arguída. Estou aqui invocando o artigo 563 do Código de Processo Penal e também a firme jurisprudência da Corte com relação ao tema. Eu deixo de me pronunciar, de fundamentar, porque também estou rejeitando a segunda preliminar, até aqui rejeitada de forma unânime.
Especificamente quanto ao mérito, crime, acusação imputa ao deputado a prática em continuidade delitiva do crime de peculato furto, previsto no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. A despeito deste enquadramento feito na peça acusatória, tenho para mim, na linha do voto proferido pelo eminente relator e pelos colegas que me antecederam e que seguiram essa linha, de que as condutas descritas encontram exata correspondência típica na figura do peculato próprio, modalidade desvio, caput do artigo 312, sendo o caso de recorrer-se, nesta ocasião, ao Instituto da... Quem vota é a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do STF. Em homenagem ao princípio da taxatividade penal, a capitulação proposta na denúncia. Então, discorro sobre isso no voto e, especificamente, ainda destaco que, se o agente tem a prerrogativa funcional de dispor de recursos públicos, com a faculdade de acionar a seu exclusivo e soberano juízo o empenho de dotações orçamentárias destinadas a atender despesas com pessoal, ainda que a exerça com o concurso burocrático de outros servidores públicos, ele tem, ao menos para os fins penais, a posse desses valores, conforme regulamentado no ato da mesa da Câmara dos Deputados, número 72, de 1997, que dispõe sobre os cargos em comissão do secretariado parlamentar do quadro de pessoal da Câmara dos Deputados. Todo deputado federal acha-se investido do poder discricionário de indicar aqueles que irão exercer cargos comissionados de livre nomeação e exoneração em seu gabinete parlamentar ou no escritório estadual de representação política. Além disso, como titular do gabinete, a ele também compete fixar os níveis de remuneração de seus indicados, podendo ainda atribuir-lhes uma gratificação de representação de gabinete correspondente a 100% do respectivo estipêndio. Inquestionável, portanto, na minha visão, o poder de disposição ou a disponibilidade jurídica do acusado sobre os recursos desviados do erário. Tais circunstâncias convertem-se, no caso de desvio de tais verbas para fins particulares, em sujeito ativo do crime de peculato próprio. Aqui eu estou me reportando, ministro Alexandre de Moraes, ao inquérito 3.508, da relatoria de Vossa Excelência, que apreciamos na primeira turma, publicação no Diário de Justiça de 21 de setembro de 2018. Assim, ultimada a emendatio libelli, não há falar em prejuízo à defesa, porquanto presentes na exordial acusatória, de modo claro e objetivo e explícito, os elementos constitutivos do tipo penal descrito no artigo 312, caput do Código Penal. Dito isso, entendo que o Parquet Federal se desincumbiu do ônus de demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, a procedência do primeiro grupo de imputações contido na denúncia, consistente na conduta do réu de desviar em proveito próprio, desde o mês de janeiro de 2000 e até dezembro de 2001, parte dos recursos destinados ao pagamento dos salários de 14 assessores legislativos lotados em seu gabinete na Câmara dos Deputados ou em seu escritório de representação local. Ao assim proceder, incorreu por reiteradas vezes na prática criminosa que popularmente se batizou de rachadinha e que encontra perfeita adequação típica no preceito incriminador descrito no artigo 312, caput do Código Penal. Eu examino os elementos de prova no voto escrito que farei juntar aos autos e deixo de fazer a leitura nessa assentada, considerada minuciosa análise fático-probatória efetuada pelos ministros relator e revisor e em seus respectivos votos, a cujo teor adiro integralmente. Apenas registro que a defesa não conseguiu neutralizar, na minha visão, a carga incriminatória resultante dos dados de convicção produzidos nos autos. Tampouco logrou introduzir, em referido acervo probatório, um elemento de dúvida razoável capaz de desautorizar
a formulação, no ponto, de um juízo penal condenatório. Em suma, falta consistência à justificativa dada pelo acusado à rotina de depósitos anônimos recebidos fracionadamente em suas contas bancárias durante os anos de 2000 e 2001. O ministro Alexandre já discorreu com toda pertinência a respeito. Não comprovada, de resto, prossigo, a ocorrência de tais fatos desconstitutivos da pretensão acusatória, ônus a cargo exclusivo do réu. Estou me reportando aqui a inúmeros processos, especificamente esse, a ação penal 694 da minha relatoria. Não merece guarida ainda a tese de atipicidade da conduta, amparada na alegação de que os vencimentos dos secretários parlamentares ostentariam natureza privada, tratando-se, assim, de bens livremente disponíveis por seus titulares. O raciocínio pode parecer sedutor nas hipóteses em que o comissionado efetivamente exerce a função pública na qual investido e, além disso, recebe piso remuneratório da categoria, o que poderia sugerir ausência de dano material ao erário. Isso porque a exigência ou não de prejuízo ao Tesouro Público, para efeito de caracterizar-se no plano da tipicidade penal o delito de peculato, é, de fato, uma questão contenciosa na doutrina e nos tribunais judiciários. No entanto, o argumento em questão, a ausência de resultado material, não se ajusta a esta causa penal, cujos subjacentes fatos delituosos resultaram em efetiva lesão aos cofres públicos. O deputado federal pode escolher, como destaquei, dentre os 25 níveis de remuneração existentes, aquele em que será enquadrado seu secretário parlamentar, além de poder atribuir a seu assessor uma gratificação de gabinete correspondente a 100% do salário. Se, ao invés de fixar para seu assistente legislativo uma faixa remuneratória cujo estipêndio corresponde a X, em vez de assim proceder, ele integra-o em outra com vencimentos 2 vezes X, para o fim de desviar em proveito próprio metade desse pagamento, essa dinâmica constitui evidente estratégia de desvio de recursos públicos. Insustentável, nessa perspectiva, com a devida vênia, o raciocínio segundo o qual tais valores constituiriam ativo privado à livre disposição de seu titular. No caso concreto, como se observa das planilhas das folhas 330 a 379, o réu enquadrou seus secretários parlamentares, cujos vencimentos foram em parte ou totalmente desviados, nas mais elevadas faixas remuneratórias, de sorte que, ainda que tenham efetivamente desempenhado suas respectivas atribuições funcionais e retido parcela do estipêndio, a fração salarial entregue ao congressista configura nítido desvio criminoso de verba pública com efetivo dano material ao erário. Dessa maneira, eu concluo que o réu desviou por diversas vezes, em proveito próprio, dinheiro público de que tinha disponibilidade jurídica em razão do cargo, expondo-se assim às penas do artigo 312, caput, combinado com o artigo 71, também caput, ambos do Código Penal. Quanto ao segundo conjunto de imputações descrito na denúncia, que diz com a inclusão de 3 empregados particulares do acusado na folha de pagamento da Câmara dos Deputados, tal como o relator, o revisor e os que me antecederam, eu verifico um cenário de insuficiência probatória que só pode conduzir à absolvição penal do réu. Neste ponto, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar de modo satisfatório os elementos constitutivos de sua pretensão acusatória, incidência do artigo 386, 2 do CPP. Nessa linha, e me excusando por aqui está a assegurar vossas excelências, mas me reportando integralmente aos judiciosos fundamentos do eminente relator,
do eminente revisor e dos colegas que me antecederam, e com a devida vênia da compreensão diversa do ministro Nunes Marques, eu acompanho integralmente o voto proferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Silas Câmara como incurso em continuidade delitiva nas penas do artigo 312 caput do Código Penal e para absolvê-lo das imputações contidas no segundo recorte fático descrito na denúncia. Quanto à dosimetria da pena, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator e o mesmo quanto ao regime prisional a lhe ser imposto. Eu vou fazer a juntada do voto na íntegra, onde eu analiso também com minúcias a prova acolhida e, embora reconhecendo que haja os depoimentos trazidos e destacados pelo ministro Nunes Marques, num sentido não favoráveis à acusação, na minha visão, há elementos mais do que suficientes e que foram aqui detalhados no sentido da sua efetiva culpabilidade. Então, eu concluo votando com o eminente relator. Observados todos os parâmetros condenatórios por ele propostos. E assim, senhores ministros, eu vou proclamar o resultado provisório. Nesta sessão, após o voto do eminente revisor, acompanhando o relator, e do pedido da divergência aberta pelo ministro Nunes Marques, que declarou a nulidade das provas produzidas no inquérito instaurado, sem indispensável autorização e supervisão judicial dessa Corte, e julgou improcedente a pretensão punitiva com fundamento no artigo 386(2) do CPP e, subsidiariamente, caso superada a nulidade apontada, julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu por insuficiência de provas seguras para uma condenação, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, pediu vista regimental o ministro André Mendonça, pedido este a que aderiu o ministro Dias Toffoli. Anteciparam os votos os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e presidente, acompanhando o eminente relator. Suspenso o julgamento. E agora só me resta agradecer a presença, aguardo os demais, é o que te havia faltado. Só me resta agradecer a presença de todos. Na pautação penal 864, Ministério Público Federal contra Silas Câmara. Muito obrigada.